Fala, nação celeste! Sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal. Bora lá conferir comigo as principais notícias do nosso Cruzeirão! Cruzeiro que desbanca Barcelona e Real Madrid em nova lista. Confira comigo os detalhes dessa notícia. E ex-Manchester United pode atrapalhar a classificação do Cruzeiro na Libertadores. E vamos falar também do goleiro Otávio, cada vez mais decisivo para o nosso Cruzeirão. Então, bora lá ficar comigo até o final desse vídeo e acompanhar todas essas notícias do nosso cabuloso. Mas antes, aquele pedido sempre importante. Se ainda não é inscrito, já se inscreva, deixe o seu like, seu comentário e participe conosco aqui das nossas resenhas. Pessoal, o Cruzeiro que largou na frente aí de gigantes europeus com uma dupla espanhola, né? Com uma dupla Barcelona e Real Madrid. É uma das listas mais importantes aí do ano. O Cruzeiro que possui 5 representantes na pré-lista da seleção brasileira para a convocação dessa Copa do Mundo de 2026. O número coloca aí o maior de Minas como a segunda equipe com mais representantes na lista seleta, né? Do técnico Carlo Ancelotti. O Cabuloso está somente atrás do Flamengo, que conta com 7 nomes no grupo de atletas que podem ser convocados para a Copa do Mundo. Os nomes do Cruzeiro que podem viajar para o Mundial são o meio-campista Matheus Pereira, o zagueiro Fabrício Bruno, o lateral esquerdo Kaique, o volante Gerson e o atacante Caio Jorge. Já do lado do Flamengo estão na lista o zagueiro Danilo, o lateral Alexandro, os zagueiros Léo Ortiz e Léo Pereira, o meio-campista Lucas Paquetá e os atacantes Samuel Lino e Pedro. Desses 55 atletas pré-selecionados, 26 deles serão escolhidos na convocatória oficial, marcada para essa segunda-feira, às 5 horas da tarde, né? E o Brasil, né, fará sua estreia no torneio no dia 13 de julho, às 7 horas da noite, no horário de Brasília, contra o Marrocos, pelo Grupo C. Pessoal, o Cruzeiro tem vários jogadores, né, nessa pré-lista. E, claro, a nossa torcida aguarda que algum deles, né, possa aí ser convocado. Nomes fortes aí, na minha humilde opinião, é o de Fabrício Bruno e Kaique, né? Então, vamos aguardar nessa segunda-feira, sai aí a convocação e será que desses 5 nomes teremos aí 1, 2 ou até os 5 na lista oficial de Carlos Ancelotti entre os 26 que vão representar a amarelinha na Copa do Mundo de 2026. E pessoal, pulando aí de Copa do Mundo, vamos falar de Libertadores. Após se classificar para as oitavas de final da Copa do Brasil na última semana, o Cruzeiro volta a disputar outra Copa nesta terça-feira, a majestosa Libertadores. A equipe enfrenta o Boca Juniors numa Bombonera com a missão de encaminhar ao menos o segundo lugar no grupo D para o mata-mata. Pessoal, jogo vai ser difícil, truncado, né? Temos aí que bolar um sistema de segurança bem extremo, porque vai ser jogo de vida ou morte. Vai ser jogo dificílimo. Sangue nos olhos, faca nos dentes, coração na ponta da chuteira para esse jogo aí que vai marcar essa temporada. Esse jogo vai ser um divisor de águas para o restante dessa temporada. E para isso, o time de Arthur Jorge precisará lidar com uma nova ameaça. O retorno do atacante Edson Cavani, famoso Cavani, né? Ex-PSG e Manchester United. O jogador se recuperou de lesão a tempo e volta a reforçar o Boca, equipe que representa aí desde 2023. Pessoal, Cavani não tá velho, mas joga demais ainda, hein? E o El Matador, né, como é nomeado aí, iniciou o processo de transição física para retomar os treinamentos com o grupo na última semana. E diante da evolução, o DM aí do time argentino liberou o jogador a voltar a integrar a lista de relacionados do Boca para as partidas. Cavani, que vinha tratando uma hérnia de disco e também contusões musculares. Não à toa, o Uruguai entrou em campo em apenas 2 partidas neste ano, sendo a última delas no empate por 0-0 contra o Racing pela 6ª rodada do torneio Apertura, lá no dia 20 de fevereiro. Além de Cavani, outro jogador ex-PSG e Manchester United pode surgir como reforço diante do Cruzeiro. O meio-campista Ander Herrera também avançou no processo de recuperação de sua lesão e deve integrar aí ao menos o banco de reservas
lá no La Bombonera nesta terça-feira. Vale destacar que após encarar o Boca, o Cruzeiro terá mais um compromisso onde fechar sua participação no grupo D e definir aí seu futuro na Libertadores. No dia 28, o Cruzeiro recebe o Barcelona de Guayaquil no Mineirão pela sexta e última rodada da fase de grupos. E depois, pessoal, né, caso consigamos essa classificação, o Cruzeiro vai entrar aí no período data FIFA, né, por causa da Copa do Mundo, e vamos atrás de jogadores. Então, essa classificação, né, essa janela de transferência vai se dar muito aí dessa classificação na Libertadores. E pode ter certeza, o Cruzeiro se classificando, vamos ir fundo no mercado, vamos trazer jogadores ainda mais importantes e técnicos para suprir as carências e rumo aí que vamos ter chance sim de puxar o caneco dessa Libertadores de 2026. E falando aí de Libertadores, de sucesso, o garoto Otávio tá catando demais. Ele que foi um dos destaques aí deste empate contra o Palmeiras na Arena Barueri pelo Brasileirão. O garoto que ganhou a vaga de Matheus Cunha mais uma vez mostrou qualidades, fazendo defesas seguras e uma intervenção cinematográfica em uma meia bicicleta de Gustavo Gomes que quase foi gol, pessoal. Foi um ponto muito importante, né? O Palmeiras que é líder do Brasileirão e assim esse empate é relevante para a sequência do Cruzeiro, né? Quando o Cruzeiro subir cada vez mais na tabela, né? Cada vez mais tranquilo e mais aí confiante para o restante da temporada. E agora, né? O goleiro Otávio vai pensar aí, vai para mais um desafio importante. Como eu disse, nesta terça-feira o Cruzeiro enfrenta o Boca lá na Bombonera pela Libertadores. O Cruzeiro que é o segundo colocado do grupo D com 7 pontos. E o Boca tem 6 pontos. Caso vençamos, garantimos aí a classificação antecipada para as oitavas de final, né? E Otávio, né, que vem fazendo grandes jogos, superou muito e muito, ó, Matheus Cunha e é uma das grandes revelações do Cruzeiro, um grande cria da toca e tem tudo para brilhar e fazer carreira, ó, por muitos e muitos anos o nosso cabuloso. Lembrando que algumas notícias aí esportivas já garantem que o Cruzeiro vai em busca também de um goleiro nessa janela de transferências, né? A ideia é trazer um goleiro aí mais experiente, né? E que possa ajudar a tanto a formação do goleiro Otávio, né? Disputar a titularidade, visto que Cássio está lesionado e a volta dele aí está prevista só para ano que vem. Goleiro muito bom, goleiro jovem, goleiro Otávio, tem tudo aí para fazer grande sucesso no Cruzeiro e, na minha humilde opinião, tem meu apoio total para seguir como titular, se desenvolver e dar muitas alegrias ao nosso cabuloso. Então é isso, pessoal. Ficamos com mais um vídeo por aqui e aproveita e peça encarecidamente, ó, se ainda não se inscreveu, se inscreva aí, deixe o seu like, seu comentário e participe conosco aqui das nossas resenhas. Espero ver você no próximo vídeo. Um grande abraço. Tchau, tchau.